O assunto agora é falar sobre conjuntos. Conjuntos. Bom, o que são conjuntos? Conjuntos são agrupamentos de coisas. A gente pode agrupar diversas coisas. Por exemplo, nós podemos fazer aqui um conjunto. Vou desenhar aqui um conjunto. Esse aqui, geralmente, na matemática, a gente desenha. Quando a gente vai fazer representação gráfica de um conjunto, nós representamos dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto T formado por triângulos. Faz sentido? Né? E nós temos aqui, posso desenhar aqui agora um outro conjunto, que é o conjunto C, formado por círculos. E é lógico, nós podemos ter o conjunto, um outro conjunto aqui, seria o conjunto aqui, olha só, com 5 elementos, que eu vou chamar de conjunto Q, porque só tem quadrados. E nós não precisamos nos manter só nisso, nós podemos desenhar um conjunto que não tem nada. É um agrupamento de nada, que a gente chama de conjunto vazio. Então, isso são conjuntos, ou seja, nós agrupamos coisas junto. É óbvio que os conjuntos não precisam ter apenas elementos iguais, igual esses que eu desenhei. A gente pode fazer os conjuntos de outra forma. E eu vou mostrar aqui para vocês uma outra forma, que é inclusive uma forma de escrever os conjuntos de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o conjunto, dá um nome de um conjunto, o conjunto A, ele, então, ao invés de desenhar ele, eu vou escrever ele dessa forma. O conjunto A ele é formado pelo algarismo 1, pelo algarismo 3, por um quadrado, por uma flor, olha que bonita, por um triângulo e pelo sinal de positivo. Então essa é outra forma de escrever um conjunto. Eles ficam dessa forma dentro de chaves. Então o conjunto A, esse é o nome do conjunto. Então esse aqui é o nome do conjunto. E ele é formado por estes elementos aqui. Esses elementos. E a gente consegue fazer escrever e formar conjuntos com o que a gente quiser. É óbvio que às vezes os conjuntos eles vão fazer mais sentido se eles forem conjuntos que tenham uma relação entre si, mas muitas vezes os conjuntos com nenhuma relação, os elementos entre si, vão fazer sentido também. Dessa forma, eu posso continuar, a gente pode entender mais um pouco a respeito dos conjuntos. Quando a gente fala de conjunto, a gente tem que. Uma coisa importante a respeito do conjunto é o que faz parte desse conjunto e o que não faz parte desse conjunto. E isso a gente chama de relação de pertinência. Então eu vou escrever aqui relação de pertinência. Pertinência. Apesar do nome bonito, relação de pertinência, ela simplesmente me diz se um determinado elemento faz parte de um determinado conjunto. Então, e nós representamos essa relação de pertinência através desses dois símbolos aqui, que é o símbolo de um e um E cortado. Esse aqui é o símbolo de pertence. Esse aqui é o símbolo de pertence. Então, vou escrever aqui. Deixa eu colocar aqui na frente. Então, vou pôr aqui assim. Esse aqui é pertence. E o é cortado é não pertence. Nada mais lógico. Não pertence. Bom, dessa forma a gente pode começar a escrever aqui como as coisas acontecem. Então eu posso dizer, por exemplo, que pegar a cor do conjunto aqui. Então, 1 pertence a. O número 1, o algarismo 1, ele pertence ao conjunto A. Então faz sentido aqui para mim. Já a mesma coisa, eu posso escrever aqui que quadrado pertence
a A. Porque o quadrado, o elemento quadrado está aqui. É o terceiro elemento aqui. Já, por exemplo, baseando nos elementos que a gente viu lá em cima, se eu olhar aqui o elemento, o conjunto C dos círculos, opa, tá aqui. O conjunto C dos círculos, ele tem um círculo. E a gente sabe que o círculo ele não pertence ao conjunto A. Então, isso é o que a gente chama de relação de pertinência. Um outro exemplo, né, a gente tem alguns algarismos aqui, então 1 e 3, mas a gente não tem o algarismo 5. Então, a gente diz que o algarismo 5, não pertence... Deixa eu cortar melhor isso daqui. Ele não pertence ao conjunto A. E isso é o que a gente chama de relação de pertinência.